Estamos começando em mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar aí da conscientização, né, do que é o HIV, a AIDS. Então a gente vai abordar aí temas técnicos, né, mas também a gente vai abordar um resumo, fazer resumidamente as informações aí para ficar essa fácil assimilação, né, esse fácil entendimento mais ao final da aula. Então, o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS? Então, a gente vai começar aqui falando aí do HIV. O HIV, o vírus da AIDS, é um retrovírus que, ao invés de ter o DNA, ele possui ali o RNA. Então, no seu processo de infecção, ali da célula T4 hospedeira, tem que transformar seu RNA em DNA. Então, é uma característica que o torna muito variável, assim como todo retrovírus. Então, o HIV vem da família do lentivírus, indicando que entre a infecção e a manifestação pode decorrer aí vários anos. Então, vamos falar aí do sistema imunológico. Então, o organismo humano é protegido dos vírus, né, e de outros agentes invasores, como micróbios, bactérias e fungos, pelo sistema imunológico, que pode chamar de defensor do corpo humano. Então, existem aí três componentes básicos aí do sistema imunológico: as células do sangue, o sistema linfático, né, que é constituído pelos glândulos espalhados pelo corpo, a medula, que tem como uma das principais funções produzir as células de defesa. Então, o que ocorre quando o HIV entra no organismo? Ao penetrar ali no corpo humano, e logo nas primeiras semanas da infecção, o HIV aloja-se nos lóbulos linfáticos, que se tornam reservatórios do vírus. Então, 98% das células de defesa ficam nesses nódulos e não no sangue. O intestino também é um grande reservatório dessas células. Então, nos nódulos linfáticos encontra-se no mínimo 10 vezes mais HIV do que no sangue. Nesses nódulos, o HIV pode ficar inativo durante muito tempo. Então, como foi comentado, então, até a manifestação aí pode decorrer aí um certo tempo. Então, a AIDS e o sexo. O HIV prolifera-se e cresce no sangue, no esperma e nas secreções vaginais. No entanto, quando está fora desses ambientes favoráveis, morre em pouco tempo, em questão de segundos. Então, durante as relações sexuais com penetração, ocorrem pequenos ferimentos nos órgãos genitais, que às vezes não são visíveis nem provocam dor. Esse é o caminho que o HIV percorre para infectar o organismo. Então, prevenir-se da AIDS, no entanto, não é evitar o sexo. Então, deixar de sentir ali o prazer, aproveitar o que a vida tem de bom, isolar-se das pessoas e ver relacionamentos sob um efeito terrorista. Então, se prevenir, então você tem que ter as medidas ali para estar fazendo essa prevenção sem abrir mão dessas outras situações. Então, vamos falar agora dos meios de transmissão. Os únicos meios da transmissão do HIV são o sangue, o esperma, a secreção vaginal e o leite materno. O vírus da AIDS também foi encontrado em secreções corpóreas como o suor, a lágrima e a saliva, mas nenhuma dessas secreções contém quantidade de vírus, né, a carga vital suficiente para que ocorra a infecção de outra pessoa. Isso é importante a gente estar explicando, né? Então, agora vamos falar aqui das formas de transmissão. Como sabemos que os meios de transmissão do HIV são o sangue, o esperma, a secreção vaginal e o leite materno, as formas de transmissão são, então, primeiro ali a sexual. Durante a relação sexual, né, com a penetração anal, vaginal ou oral sem camisinha, com pessoas infectadas. Na sanguínea, receber sangue contaminado por meio de transfusões, usando seringas e agulhas ou materiais pérfuro-cortantes, inseminação artificial ou transplante de órgãos.
E na vertical ou perinatal, durante a gestação, parto ou aleitamento, caso a mãe esteja infectada. Então seria esse mais ou menos, né? Aí são várias terminologias, termos técnicos, né? Então aqui agora a gente vai passar, como eu comentei, um resumo, né, das informações aí para ficar fácil a compreensão aí e a assimilação aí de todos. Então aí o resumo dos sintomas. Quais são os sintomas aí? Então seria ali a febre, aparecimento de gânglios, crescimento do baço e do fígado, alterações elétricas do coração ou a inflamação das meninges nos casos aí graves. Na fase aguda, os sintomas duram de 3 a 8 semanas. Na crônica, os sintomas estão relacionados a distúrbios no coração e ou no esôfago e no intestino. Então, cerca de 70% dos portadores permanecem de 2 a 3 décadas na chamada forma assintomática ou indeterminada da doença. Então, agora o resumo aí da transmissão. Então, somente em secreções como sangue, esperma, secreção vaginal e de leite materno, o vírus aparece em quantidade suficiente para causar, né, aí a moléstia. Para haver a transmissão, o líquido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo da outra. Isso se dá através da relação sexual, ao se compartilhar seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão vertical da mãe infectada para o feto durante a gestação, ou o trabalho de parto e durante a amamentação. Esse é o resumo da transmissão. Aí o resumo da prevenção. Para evitar a transmissão da AIDS, recomenda-se o uso de preservativo durante as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais, bem como testar previamente sangue e hemoderivados para transfusão. Além disso, as mães infectadas pelo vírus devem usar antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão vertical e evitar amamentar seus filhos. Também é importante destacar, no caso de manicure, né, em salões, é importante usar seus próprios materiais, né, ser de uso individual. Então aqui um esqueminha aqui, né, aí de como se pega e de como não se pega, né. Então ali um resumo, ali no primeiro item lá, assim se pega. Então como que se pega? Sexo vaginal sem camisinha, anal e oral sem camisinha. Uso de seringa por mais de uma pessoa, então compartilhamento dessa seringa. Transfusão de sangue contaminado da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Assim não pega. O segundo item. Sexo desde que se use corretamente a camisinha. Masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue e pelo ar. Então esse é o esqueminha aí para ficar aí de fácil compreensão e para ficar fácil também a gente lembrar. Então seria esse mais ou menos aí a nossa aula de hoje sobre a conscientização, né, do HIV, da AIDS. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.